Olá, minha gente! Embarque nesta viagem cultural. Hoje tem fotografia, cinema, artes visuais. Veja o que preparamos com muito cuidado e afeto para você. E a gente começa com cinema. E cinema feito através do olhar feminino e delicado da cineasta Evelyn Fernandes. Eu senti assim feliz, né? Vinha aquela força. O povo disse que era, o espírito da gente que dá força. Aí vinha aquela força, aquela coragem. Falar de vida, falar de portais que nos trazem a vida através da arte. Áurea, já arrebatando corações aí, levando prêmios. Evelyn Fernandes, diretora, roteirista, produtora do trabalho. Como foi o encontro com as personagens? Você já conhecia daí do Vale do Capão? Como foi esse encontro? Esse encontro começou quando eu vim morar aqui no Vale do Capão, né? E que eu mergulhei nesse universo do parto domiciliar, do parto tradicional, do parto feito pelas parteiras tradicionais. Então, foi a partir desses encontros, eu passei a frequentar uma roda de gestantes e nessa roda eu comecei a conhecer as histórias, esse movimento do parto aqui do Vale do Capão e da Chapada Diamantina, e foi aí que eu conheci a dona Áurea e conheci o Dr. Áureo. Me trataram como se eu fosse uma mulher. Eu fiquei assim pensando, eu digo, claro, é porque eu não sou um obstetra, eu sou uma parteira. Como fazer essa fotografia feminina de um tema que é tão universal, que atravessa todo mundo, que é o nascimento. O maior desafio foi justamente esse, né? Como traduzir em imagens esse encontro, né, dessas duas sabedorias assim, riquíssimas. Esse foi o maior desafio mesmo, que a Evelyn sempre propunha. E a ideia, né, principal, assim, o conceito, é justamente um filme que fosse na altura do coração, como o doutor Áureo ali fala, a câmera está sempre quase na altura dos personagens, né, uma luz quase sempre extremamente natural, a gente só usou um pontinho de luz em algum lugar para poder cobrir umas sombras. E ela falava, como o nome é Áurea significa dourado, então vamos tentar, né, trazer essa luz, trazer essa resplandecência. A gente frequentemente não se dá conta de que nós somos a natureza. A gente se esquece disso, é outra história. Mas nós somos a natureza. Eu amo essa função de cultivar o feminino em mim e sentir na música, nessa egrégora que o barro me forneceu, com a ideia da moringa, com a ideia do nascimento, eu senti muita completude. E eu estava falando sobre o arranjo, o ponto onde a viola de arco assume a função de textura estética de um nascimento e de um choro. Então é muito bonito construir essa energia musical pensando que o todo é transcendente, né? A música vai para reforçar essa militância do sagrado da mulher na vida e também do quanto natural é parir e do quanto natural é estar aqui no Capão, convivendo com isso e criando música aqui. Elas tinham muito uma coisa de uma identificação com o que estava acontecendo. Uma identificação subjetiva. Era um processo que não pegava a altura dos olhos, pegava a altura do coração. Falar dessa profissão que praticamente se mistura à própria vida também, né? Quase falar de uma profissão em extinção, que são as parteiras. As parteiras, né, as parteiras tradicionais, elas estão ainda em todo esse Brasil profundo, elas são super importantes. Não tem uma profissão regulamentada, mas já existem projetos para regulamentar essa profissão. Existem novas gerações aí aprendendo também com elas, querendo continuar esse legado de ser parteira tradicional.
E o que eu mais aprendi com Dona Áurea é essa disponibilidade sempre de poder ajudar essa outra mulher, de estar junto com essa outra mulher. Isso é muito importante, né? Porque o filme, ele quer também, o filme não é só um filme, né? Ele quer também trazer um olhar, trazer uma visibilidade para essas mulheres. Dona Áurea e Áureo, Áureo e Áurea. Áurea. Tudo bem, Xará? Tudo bem, menina. E você, tá boa, menina? Tô boa, Xará. Um beijo pra vocês. O filme Áurea reflete sobre parto e nascimento. Agora vamos avançar um pouco o tempo. Vamos pular alguns aninhos e saber o que a moçada jovem aprontou durante a pandemia. Um jogo bem interessante. Melaninas Sapiência. A bruma leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo peito, no cabelo ao vento. E o sol quarando nossas roupas do varal. Como envolver as crianças com a ludicidade, com a brincadeira, em um contexto de pandemia, todo mundo dentro de casa. Bom, esse foi o desafio enfrentado por muitas famílias, mas a Claudenice e o Caetano conseguiram se sair aí muito bem com essa experiência. Conta pra gente. Claudenice, você é enfermeira da linha de frente de Covid-19, ficou afastada das crianças, teve esse desafio emocional, mas vocês conseguiram resolver de uma maneira muito criativa. Queria que você nos contasse um pouco desse comecinho do projeto que culmina aí no Melaninas Sapiência. Melanina Sapiência é a menina dos olhos. A princípio, como não tinha um conhecimento com o vírus, era incipiente no início da pandemia, a nossa decisão foi: vamos nos afastar. E aí aproveitamos o momento para que elas pudessem conviver um pouco mais com o avô do interior, que é idoso, 75 anos. E nessa ida e vinda, elas começaram a aguçar o olhar, um olhar diferenciado para a natureza, para as plantas, para as paisagens, e começaram a identificar as diferenças. Porque elas iam de carro, são 8 horas de viagem, e um tempão conversando sobre várias coisas, ela e o pai, que o pai incentiva muito essa questão. Também vem de uma família de artista, tem uma tia dela que é artista plástica, bem renomada em Recife, e aí com esse movimento de interação, de trocas, elas brincando em casa, quando retornaram para a casa do avô, começaram a desenhar as plantinhas e brincaram de jogo da memória. A gente viu aquilo, disse, tenho que transformar, tenho que multiplicar isso aí, passar para, de repente, para outras pessoas também, né? E foi onde eu editei os desenhos e priorizei menos interferências possíveis, deixando mais real o desenho delas, o olhar delas sobre aquelas plantas. A experiência foi muito boa, tipo, quando as crianças chegaram aqui em casa, a gente adorou, porque elas ficaram muito boas. Eu sempre gostei de natureza. Foi bem divertido, porque ver o nosso trabalho, nosso desenho ficar pronto foi uma experiência muito legal. Montar também foi tudo bem artesanal, sabe? Então, quando a gente ia montar, às vezes a gente brincava. Vocês estão ficando famosas, não é verdade, Joana? É, sim. A gente criou o canal da Melanina Sapiência, depois a gente começou a fazer um monte de vídeos sobre várias plantas e sobre jogos e entrevistas. Eu já escuto os teus sinais, a voz do anjo sussurrou. Como é que se chega em Melaninas Sapiência? Desde sempre, esse fervor das crianças, né? Pai, cria um canal para mim. E a gente disse, eu não posso criar um canal como vários outros aí comuns, né? E eu digo, a gente tem que criar um canal com algum propósito. E aí juntou, tipo, as duas irmãs com as melaninas diferentes, e veio disso aí, veio das diferenças de cor das duas,
criando uma sapiência, um pensamento positivo para frente. Nós precisamos trabalhar essa questão com Joana, porque Joana é filha do coração, então ela tem alguns desafios a mais que Laura. E aí tentamos, de algum modo, trabalhar essas questões também nas postagens do Instagram, nas nossas discussões, fomentar, porque é necessário trabalhar essas questões com as crianças. As crianças, nós não nascemos preconceituosos, nós aprendemos a ser preconceituosos e a segregar. Então, o objetivo maior do Instagram das Melaninas Sapiência é de trazer essas discussões, fomentar essas discussões entre as crianças. Eu já escuto os teus sinais, tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Januário Garcia morreu no dia 30 de junho de 2021, vítima da Covid-19. Ele foi um dos mais representativos fotógrafos brasileiros, mas a sua arte permanece. Eu tenho duas coisas na minha vida que eu gosto muito, que é a fotografia e a militância negra. Eu sou do movimento negro. Agora, eu distingo muito bem as duas coisas. Movimento negro é parte da razão do meu viver. A fotografia é a razão do meu viver. Januário Garcia era a memória viva do movimento negro brasileiro. E era um fotógrafo que possuía mais de 100 mil fotos do movimento e da cultura negra brasileira. Porque ele não fotografou apenas o movimento negro, ele fotografou a cultura negra brasileira. O Januário era um mestre da luz, que eu tenho muito orgulho de ter convivido com o Januário e que nós tínhamos uma admiração recíproca um pelo outro. E isso, para mim, é muito prazeroso, porque o Januário, para mim, era um rei de ébano. Era aquela figura esguia, linda, soberana. Ele era uma pessoa muito generosa e atenciosa com os fotógrafos e fotógrafas, especialmente fotógrafos e fotógrafos negros, que o via ali, né? Que tinha como essa representação, como essa fortaleza de alguém ali naquela época, com quase 50 anos de vivência no campo, e aí atuando em diversos campos, né, da comunicação, seja do jornalismo, da publicidade, mas sem deixar de lado a militância. Eu tive vários momentos de estar junto com ele, de ser fotografado por ele, e também tive uma oportunidade histórica de lançar o livro dele, quando eu era presidente da Fundação Cultural Palmares, de lançar um livro dele que é icônico para o movimento e para a sociedade brasileira, que é 25 anos do movimento negro brasileiro. Porque ele dedicou a vida dele também à fotografia e à construção da memória social e coletiva das lutas negras aqui no Brasil, na diáspora africana, né, em vários outros países. É mais ou menos 136 países, se não me engano, que ele teve a oportunidade de viajar enquanto fotógrafo. Quando eu o conheci, ele já era famoso pelas capas de disco que ele fazia, que eram monumentais. Ele fez a capa de Chico Buarque, de Leci Brandão, de Gil, de Belchior. Ele fazia capas belíssimas. As pessoas convidavam ele para fazer as capas dos discos, porque ele é um cara que sabia, através da câmera fotográfica, ler a alma das pessoas. Por isso eu fiz a série Caçadores da Alma, que é uma homenagem que eu faço aos fotógrafos, e é por isso que ele está dentro dessa série, porque ele era um leitor de almas. Não, a minha fotografia é uma fotografia que ela é normal como uma outra qualquer. Só que eu tenho um olhar diferenciado com a questão negra. Vamos manter o Januário vivo através da memória. Ele fica vivo. A nossa memória
preserva a vida dos entes queridos. Um abraço, Janu. Onde você estiver, um grande abraço. Sentimos sua falta. Existe uma história do negro sem o Brasil. O que eu sei também é que não existe uma história do Brasil sem o negro. Bom, minha gente, vamos para aquele rápido intervalo e na volta, artes visuais, aqui no nosso Soterópolis. Não sai daí. Até já. O Recôncavo é um lugar que tem uma energia pulsante, assim, de arte, tanto na música, nas artes visuais, hoje em dia o cinema, com várias linguagens. O Palacete das Artes recebe a exposição que reúne os vencedores da 8ª edição do Prêmio Nacional de Fotografia Pierre Verger. Entre os homenageados estão o babalorixá Balbino de Paula e a fotógrafa Arlete Soares, duas pessoas centrais na vida do fotógrafo franco-brasileiro Pierre Fatumbi Verger. Nós tivemos um painel fantástico para poder pensar o status atual da fotografia contemporânea brasileira. Foram 620 trabalhos para chegar em 15 selecionados e desses apenas 4 premiados. Marcelo, o prêmio homenageia outras duas personalidades, que é Arlete Soares e Balbino. Por quê? Esse braço do Prêmio Pierre Verger, né, nessa 8ª edição, buscou homenagear personalidades que, na nossa compreensão, estiveram lá naquele marco zero, né, no ponto zero da vida de Pierre Verger. Arlete conhece Pierre Verger ainda em Paris, literalmente antes de Verger conhecer a Bahia. E Balbino como já do candomblé, né, já da religião a qual Verger já estava pesquisando, é a pessoa que dá essa estrutura, dá essa base. Nossa relação com o mundo é mediada por imagens. Não é à toa que hoje é possível manuseá-las até mesmo com um celular. Mas não é bem assim. No Prêmio Nacional de Fotografia Pierre Verger, os artistas vão além disso. Eles estudam diferentes técnicas de produção para revelar retratos da nossa realidade. Eu acho que a coisa mais legal que está acontecendo dentro desse cenário da exposição é justamente essa diversidade. A gente tem um trabalho clássico, como o trabalho de Lita Cerqueira, e também outras questões estão sendo trazidas para a gente nessa exposição, como, por exemplo, o trabalho do Paisagens Móveis, que aborda a questão de Brumadinho e os impactos sofridos pela população habitante daquele lugar nesse período. O trabalho Onde a Casa Começa é um trabalho feito em parceria com Camila Contreras, minha namorada, que tem um trabalho sobre pesquisa de casa de taipa na ilha de Boipeba. E ao mergulhar nesse mundo, a gente percebe que não é só a casa de taipa que se desmancha, mas todos os saberes tradicionais. Vai ser minha primeira experiência com o programa de residência e assim eu me sinto muito honrado. Então é uma coisa muito enriquecedora, eu acredito. A cada 2 anos a gente consegue checar o quanto as questões sociais, históricas e também metalinguísticas estão sacudindo essa nova geração de fotógrafos. Então acho que esses prêmios são fundamentais para a gente poder avançar no pensamento crítico sobre a fotografia, a arte e a sociedade.
aí, muito bem. A exposição fica em cartaz até o dia 30 de janeiro de 2022. Não esquece, toma nota. E da fotografia, a gente vai agora para a pintura. As telas super coloridas, povoadas de pessoas comuns, têm chamado a atenção da crítica e também dos apreciadores da arte. Bela Seifarte é uma artista de São Félix, no Recôncavo Baiano. Nós também estamos de olho nela. Seus trabalhos trazem cores vibrantes e uma verdade quase documental. Agora, pasmem, ela disse que não queria ser artista, mas que a arte foi puxando. Bela, quando é que você se rendeu? De fato, eu nunca planejei ser artista, né? Eu entrei em 2009 na Faculdade de Arquitetura na UFBA e eu imaginava que meu futuro seria como arquiteta, trabalhando no escritório, mas só que ao longo do caminho da faculdade, dessa trajetória, eu fui me identificando, me aproximando um pouco da Escola de Belas Artes e sempre com incentivo de minha família e de meus amigos e tudo mais. Aí quando eu percebi, eu já não podia fugir disso, né? O Recôncavo é um lugar que tem uma energia pulsante, assim, de arte, tanto na música, nas artes visuais, hoje em dia o cinema, com várias linguagens, mas eu acho que é isso, é parte um pouco dessa curiosidade, dessa investigação pelo lugar, dessa vivência, e eu comecei a pesquisar um pouco os acervos públicos da cidade de São Félix, de Cachoeira, sempre gostei de ter acesso aos arquivos tanto da minha família quanto os arquivos da cidade, também históricos, e a querer transformar isso em arte. Tem um trabalho seu, né, que representa um pouco do universo dos boiadeiros, e eu vi você falando em um certo momento que tem 3 camadas, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco a produção desse trabalho, porque eu acho que ele revela, né, de certa forma, a sua forma de ver a pintura e a sua forma de lidar com a pintura. É um painel que se chama Boiada, e eu acho que é bem interessante porque foi uma foto que eu achei no Arquivo Municipal de São Félix, e essa foto mostra justamente um lugar onde tinha um curral que ficava ali do lado da ponte Dom Pedro II e que tem muitos homens que eles estão olhando assim, né, o atravessamento desses gados que chegam, que partem. Fui juntando essa primeira camada, né, que era com base nessa fotografia, e depois eu estava numa investigação há muito tempo num mapa de Teodoro Sampaio de 1899, que eu achei muito interessante usar ele como um fundo, assim, né, que ele é um mapa do Recôncavo, onde ele pega todas as cidades, vilas e tudo mais, então ela é a camada de trás, como se fosse o cenário, né, o próprio mapa no fundo do que já é Recôncavo Baiano. E aí, dentro desse território, que é esse mapa, aparecem, eu resolvi pintar, eu falei, não, tem uns homens olhando os bois aqui, por que não aparecer? Essa lida com boi é uma coisa tão antiga e que é muito presente nas pinturas rupestres, por que não botar isso daqui, né? Aí o que eu percebo que a pintura é uma linguagem, é um procedimento que demora, né? A gente não começa a pintar aqui, daqui a 10 minutos, daqui a 30 minutos está pronto. É um espaço de reflexão mesmo, que tem que no dia a dia a gente está frenético, está fazendo sempre alguma coisa, está em movimento. E quando eu estou pintando, não, eu estou ali parada, meu corpo está ali naquele lugar. E aí parece que eu estou conectada mais comigo mesma naquele momento. Gente, por hoje é só. Muito obrigada a você de casa pela audiência carinhosa, pela companhia. Quero agradecer também a toda a equipe aqui do Hub Salvador que nos recebeu na edição de hoje.
E para continuar com a gente, basta seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, mandar aquele velho e bom alô, participe. Este programa é nosso. A gente vai, mas a gente sempre volta e eu espero por vocês. Uma boa semana, até lá! Vem que eu não caio nessa, igual a você, toda hora vem te ver, chega com conversinha achando que eu vou cair nessa ladainha, mas eu me saio, eu sei o meu valor, por isso eu não como seu caô, não gaste sua saliva, sou trabalhada na esquiva, não tô de bobeira na pista, se liga, se eu digo não, não insista, se eu digo não, não insista. Vaza, segue seu caminho, e se me incomodar o tempo vai fechar, e se me incomodar o tempo vai fechar, não se esqueça que a navalha pode te cortar, a navalha pode te cortar, meu papo é reto, fique esperto que a navalha pode te cortar, pode te cortar. Minha navalha é afiada, corte seco, sobra nada.